Observatório, nosso podcast da juventude, quando a gente aprende a Bíblia de uma forma diferente, é um bate-papo. Aqui a gente quer aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Esses dias estamos estudando as parábolas de Jesus. E hoje chegamos em Lucas 18, versos de 9 a 14, quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Está conosco aqui Pastor Mateus. Fala galera, vamos lá, vamos aprender da Bíblia. Dimas Daminelli. Prazer mais uma vez aí com vocês. E Daniele Dantas. Oi, pessoal. Sempre bom lembrar que a gente tem um grupo bem eclético aqui. A gente tem um arquiteto, um administrador, pastor. E é muito bom a gente ouvir e tentar entender essa realidade. Bem, essa parábola, Jesus conta sobre oração de duas pessoas. Uma um fariseu, outro um publicano. E os dois oraram ao mesmo tempo de formas diferentes. Um muito orgulhoso, o outro muito humilde. E Jesus vai explicar a respeito disso, e é o que nós queremos entender. Vamos entender essa parábola. Pastor Mateus, eu sei que a gente já falou muito isso, a juventude tratou disso inclusive um bom tempo, mas afinal, orar é importante. Qual é a real importância de uma vida de oração? E eu faço a pergunta pelo seguinte: se a gente perguntar para todo mundo na igreja, orar é importante? Todo mundo vai dizer que sim. E a gente pergunta: e você ora tanto quanto devia? Nem sempre. Orar é fundamental, né? E a gente precisa entender, e a gente fala muito sobre os conceitos. Eu acho que os conceitos estão claros. Eu acho que a gente tem que entender a implicação de entender os conceitos. Se eu entendo que a oração é a comunicação com Deus, é falar com Deus, é buscar ao Senhor, eu não consigo pensar em nenhum crente que não concordaria que é imprescindível orar e que é algo que a gente deveria fazer com frequência e todos os dias, e como a palavra de Deus nos desafia a orarmos o tempo todo, em todas as circunstâncias. Eu acho que o grande desafio é a gente entender que nesse tempo nosso hoje, nessa vida corrida que a gente leva, se a oração não ocupar o espaço de prioridade, se a gente não tiver foco, a oração vai sempre ficando de lado, né? Mas sim, a oração é importante, ela é fundamental, e não dá para ter uma vida de intimidade com Deus sem se dedicar nessa caminhada de oração. Então eu acho que é algo que a gente tem que considerar com muita seriedade, sim. Daniele, Jesus enfatizou muito o contraste nessas parábolas. Ele colocou dois lados opostos para ficar bem claro. Isso. Eu acho muito legal essa forma de Jesus trabalhar essa parábola, porque ele estabelece o contraste de várias formas. O contraste óbvio para quem estava escutando aquela história era a posição daquelas pessoas, né? Então, um era um fariseu, o outro era o publicano. Um era o símbolo maior daquilo que todo mundo almejava ser, que é o fariseu, aquela pessoa. Isso, todo mundo queria ser aquele padrão, e o outro é aquele que é meu inimigo, o publicano, aquele que fica me cobrando impostos, inclusive passando a mão. Então, esse primeiro contraste era para poder já começar essa história mostrando comparações mesmo. Então ele já começou por aí. E depois, quando ele vai desenrolando a história, ele pega um contraste que é diferente daquele de posições e diferente daquilo que as pessoas humanas estavam almejando ser. Ele começa a pegar uma posição em relação a Deus. Já não é mais uma posição em relação aos fariseus. Quando ele começa a história, antes de começar a história, o primeiro versículo que a gente está estudando fala para quem que ele estava estudando, para quem ele estava contando, né? Eram para pessoas que se achavam demais. E mostrando para elas algo que eles se assemelhavam, que eles se almejavam, ele mostrou outro ponto de comparação que as pessoas deviam estar prestando atenção. Todo esse status já não é mais tão importante, porque agora a sua relação não é com as pessoas. Na oração, a sua relação é com Deus. E aí, como é que você chega perante Deus? Você faz uma oração para si mesmo, para que outros vejam, como o fariseu fez? Ou você faz uma oração humilde, na qual você se coloca como pecador, na posição em que você realmente é, e coloca Deus na posição que ele realmente está, que é no final quando ele fala que seja propício a mim, né? Seja o sacrifício que vai me salvar
do que eu sou, pecador. Muito bem. Dimas, olhando para esses dois, eu quero focar agora no publicano. Qual foi a característica principal dele nessa parábola? A característica principal é ele saber que ele era pecador, né? Ele realmente colocar prostrado diante de Deus, né? Ele não tinha coragem nem de levantar, né, seus olhos aos céus, né? Tamanha a dignidade, né? O tamanho, a grandeza de Deus, né? Então ele se colocou realmente humilde ali perante ao Senhor, né? Para que Jesus, né? Deus ali pudesse escutar, né? O seu clamor, né? A sua petição ali. Muito bem. Vamos tentar entender um pouquinho mais esse contexto da oração. Jesus vai interpelar essa questão do fariseu, porque ele orava, e eu boto até aqui, rezava na realidade daquele jeito. Por que ele fazia assim, Dimas? Então, os fariseus, eles realmente, né, um contraposto, né, do que a gente faz, né, eles rezavam, eles tinham os rituais dele, né, ali, e eles tinham até a oração central deles, né, que é a Amidá, que tem 18 bênçãos ali, e então eles oravam 3 vezes ao dia, e dentro dessas orações eles acabavam repetindo elas, né, durante esse literalmente. É verdade. E isso acaba que deu... E Jesus vai contrastar exatamente isso. Pastor Mateus, os dois estavam de pé. Isso é interessante. Era comum ao judeu orar de pé. Mas o publicano estava numa posição diferente. Você acha que naquele contexto o publicano estava preocupado com o que o fariseu estava fazendo? Não. Eu acho interessante essa questão, se a gente pensar que o que realmente importa não é a posição exterior, mas a posição interior, né? A posição do coração, né? Às vezes você pode estar ajoelhado e orar de forma arrogante. A questão não era a posição que eles estavam ali, mas como eles se colocavam, né? Como estava o coração deles diante de Deus. Por mais que eles estivessem exteriormente da mesma forma, a oração mostrava que o coração do publicano, na verdade, ele estava prostrado, ele estava humilhado diante de Deus. Então eu não acho que ele estava preocupado com o fariseu e com o que ele pudesse pensar ali. O foco dele estava em Deus, né? E só em Deus ali. Se ele tivesse preocupado, ele não estaria tão... na ilustração de Jesus, ele não estaria tão abertamente falando dos seus defeitos, das suas imperfeições. E é interessante isso, só lembrar, naquele tempo tinha uma espécie de oração que eles faziam também, em que ele levantava de manhã e falava: Senhor, obrigado porque eu não nasci gentio, obrigado porque eu não nasci cachorro, obrigado porque eu não nasci mulher. E ainda oravam assim. E Jesus vai aqui criticar exatamente porque ele parece que o fariseu aponta para aquele miserável pecador ali. Obrigado que eu não sou esse miserável pecador. E aí, fazer tudo certo nem sempre é sinal de santidade. Uhum. Como distinguir entre um aparente santo e um santo de verdade? Eu acho que primeiro eu vou reconstruir essa frase. Fazer tudo certo. Se a gente tá falando de certo de verdade, uma pessoa é santa. Mas aqui a gente não tá falando desse certo, né? A gente tá falando do certo em que o povo lá identificava como certo, né? E às vezes isso não é dito aos olhos de Deus como aquele escolhido e separado. Não identifica essas pessoas. Mas aí como é que a gente difere, então? Primeiro, vendo o texto... na verdade, analisando essa pergunta, a primeira passagem que me vem à cabeça é falando que a gente identifica aqueles que são salvos, santos, né? Pelos frutos que eles oferecem. Qual seria o fruto dessa oração aqui? O fruto da oração do fariseu e o fruto da oração do publicano. De cara, assim, a gente já vê o primeiro fruto. Quem eles estão enaltecendo. O fruto da oração do fariseu é o que ele fala aqui no final, que já foi a recompensa dele, né? O próprio enaltecimento.
E é aí que a gente vê o aparente santo. O aparente santo, ele está sempre se enaltecendo na sua santidade e, como Jesus disse, pronto, já deu, ele já ganhou a cota dele. Ele tem até orgulho da sua humildade. Já tá ótimo, já fechou. E aí tem agora aquele que é o santo de verdade. Qual é o fruto da oração dele? O fruto da oração dele foi a manifestação da glória de Deus, que foi remissiva para ele, que é pecador. Então, o foco já mudou um pouco. E aí esse sim foi o separado, porque ele sim conseguiu chegar a Deus e assim ser separado, né? Ser santo. E é bom lembrar também que é impossível mentir para Deus. A gente pode aparentar qualquer coisa, mas Deus vê o nosso coração. A gente acha que mente, né, na realidade. Verdade. Tentamos. A oração hoje é uma das marcas da igreja e do crente. Pastor Mateus, como transformar a oração de algo mecânico e repetitivo? Eu acho que Cristo queria colocar assim, um exemplo muito ruim, comum naquele tempo, um exemplo muito bom, que era raro. Como transformar a oração de algo mecânico para algo vivo? Eu acho que algumas dicas, talvez a primeira e mais importante é a gente se lembrar sempre de que a oração é uma via de comunicação entre eu e Deus. Por mais que existam outras pessoas no ambiente, o foco nunca serão as outras pessoas. Eu vejo que muita gente tem dificuldade com oração pública. E nesses momentos de oração pública acabam transformando a oração em muitas outras coisas que não oração, né? Tem a oração aviso, né? Ô Senhor, abençoa aquele encontro de casais que vai acontecer no próximo sábado às 14h30. Amém. E faz da oração o aviso para a igreja. Né? Tem a oração de entrega, né? Abençoa fulano de tal que está desviado da igreja e entrega o pecado da irmã. Então, às vezes a oração ela se transforma em outras coisas, porque se perde do foco a pessoa principal naquela relação, que é Deus, né? Então, eu acho que isso é algo importante. A simplicidade é algo importante. Quando a gente quer embelezar demais a oração, ela normalmente perde o foco. É a pessoa que vai orar agradecendo por um motivo específico e ora por qualquer outra coisa, menos por aquilo que ela iria orar. E usa aqueles vocativos assim, ó Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí a pessoa vai fazer uma oração de gratidão pelos dízimos e as ofertas. Ela foi do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pegou o homem no lamaçal do pecado ao milagre da redenção, citou 32 passagens bíblicas, mas ela não tocou na gratidão pelos dízimos e pelas ofertas, porque talvez estava tão preocupada em ser bonito e aparecer, certo? Em fazer direitinho. E eu acho que isso é uma definição de algo mecânico, algo vazio, que é repetitivo, né? A gente não precisa ler a Bíblia para Deus. Ele já sabe. Eu fico incomodado. Às vezes tem gente que cita 35 versículos. Pô, ele já conhece. Você não precisa ler a Bíblia para ele. Então, eu acho que a naturalidade deve ser algo que a gente deve buscar e fazer tem que ser algo genuíno. O que você quer dizer ao Senhor, o que você entende que é importante que você diga, para que esse relacionamento seja cultivado. Tem que esquecer um pouco dos outros no momento da oração. E eu acho que é por isso também que Jesus ele faz questão de associar a oração ao silêncio do quarto. Você quer falar com Deus, entra no seu quarto, fecha sua porta e busca em secreto. Talvez porque ele soubesse que pra gente é muito difícil ser genuíno diante de Deus se tem alguém olhando. E é claro que nós vamos ter orações públicas, isso faz parte dos nossos cultos, a gente tem momentos de oração, mas se as suas orações se limitam aos momentos de culto, isso já diz muito sobre a sua falta de oração na vida, né? Se você só ora quando tem alguém vendo, você não ora. Aquela pessoa que teve um autor que ele falou que a nossa oração dominical deve refletir as nossas orações durante a semana. Tem gente que não orou nenhum dia da semana e no domingo vai descontar. Tirou atraso. Ora 30 minutos, né? Para mim, nesse texto aqui, a humildade é uma das virtudes que mais salta aqui. O fariseu foi zero humildade.
publicano foi de 100% humildade. Qual a importância da humildade hoje? Hoje é difícil até a gente ser humilde, né? Até achar um. Porque somos, podemos dizer assim, criados, né? Ou tem essa tendência, né? De que nós precisamos ser, precisamos ter, né? E a autoestima, né? Para tudo. E isso acaba influenciando e atrapalhando, né? A humildade. Mas interessante que Mateus 5,3 fala: abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais Deus, né, do que qualquer outra coisa. Então, acho que a gente deixar realmente Deus agir, deixar Deus realmente, a gente buscar a vontade de Deus e fazer com que Deus possa fluir, né, em nós, a gente vai conseguir sim buscar essa humildade e o que a gente precisa para ser humilde. Daniel, Deus ouve as orações de um pecador? Aparentemente esse aqui era um grande pecador. Pois é, eu achei muito difícil essa pergunta, porque se eu for ver na Bíblia, todas as histórias falam que sim. Então, tipo assim, na verdade não é muito difícil entender isso, né? Todas as histórias da Bíblia, se você pega Sansão, por exemplo, que o espírito saiu dele, tipo assim, ele nasceu com o espírito lá e aí arrancaram o cabelo dele, o espírito saiu dele. No último momento ele falou assim, me dá uma força, veio o negócio. Então assim, deu certo, sabe? Deus escutou a oração dele. Se você tá na dúvida, pega qualquer história bíblica. Tem um pecador e tem um Deus que escuta. E é verdade. Muito bem, gente. Vamos dar uma rodada final? Vamos falar um pouquinho sobre cada um, sobre o que aprendeu sobre essa história. Começo, pastor Mateus. Eu acho que daquilo que eu vejo na ilustração dada por Jesus, o que realmente me chama mais atenção é essa disposição do publicano de reconhecer quem ele era. A oração ela precisa partir do princípio de que eu reconheça quem eu sou. O fariseu, ele também era pecador, mas ele não foi ouvido, não por ser pecador, mas porque ele não se reconhecia pecador. Eu acho que essa é a questão. Quando Jesus vai dizer que quem saiu dali justificado foi o publicano, não é porque o pecado do fariseu estava além da capacidade de perdão de Deus. Não é porque ele em momento algum reconheceu que precisava de perdão. Então, você se reconhecer como pecador e assumir quem você é um passo fundamental na caminhada de oração. Caso contrário, é só conversa ao vento. Acho que nós precisamos aprender e conhecer que nós precisamos diminuir, né? Deus é que precisa estar em evidência, Deus é que precisa estar sendo o foco, né? A nossa bandeira, para que a gente possa buscar mais dele, aprender mais, né? Muitos buscam aí a vida extraordinária, né? Ou querem viver extraordinariamente, né? Dê uma chance para Cristo, né? Conheça Cristo, porque a sua vida vai mudar, você vai ter uma nova vida. Dani. Além da questão da humildade no momento da oração, eu acho muito bonita a oração do publicano, porque ele caminha numa oração muito curta todo o processo de salvação que a gente tem que percorrer, né? Então, primeiro ele se identifica como pecador, depois ele se identifica como um pecador que não consegue se salvar, que não consegue resolver esse problema que ele tem. Depois ele mostra um Deus que é acima dele, extremamente acima dele. Perante esse contraste, ele se humilha e aí ele fala que você é a única forma de solucionar esse problema que eu tenho. Então, por favor, me seja propício. Por favor, faça isso por mim. Porque você é o único capaz de fazer isso. Então, verdade. Eu acho bonito. Eu termino com o primeiro versículo desse capítulo 18. Todo o capítulo 18, Jesus vai tratar a respeito de muitas coisas importantes, e oração, um tema que ele vai repetir. E diz assim sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A oração deve fazer parte da nossa vida, a oração da forma certa, e é o que a gente aprende nessa parábola. Sejamos mais, não como um publicano antes de orar,
mas que sejamos como o publicano enquanto ora e depois da oração. Amém. Nossas despedidas finais, Dani. Foi um prazer falar com vocês. Espero que vocês tenham falado com a gente do lado daí. Sem parecer louco, mas espero que tenham falado. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito bem. Muito bom compartilhar. Até a próxima. Gente, vamos lá. Desliga a tela um pouquinho aí. Depois de que acabamos o vídeo aqui, para um pouquinho e vai orar a pedir perdão pelos seus pecados e se reconhecer como pecador diante de Deus. Muito bem, vamos tirar esse dia para orar ainda mais. Deus abençoe a todos. Esse é o nosso Observatório Podcast da Juventude.